Salve galera, eu sou o Flávio Ricardo e hoje com mais um tutorial de Photoshop para vocês. E neste tutorial nós vamos falar a respeito das actions e como processar actions em lotes de arquivos para que a gente consiga automatizar algumas tarefas dentro do Photoshop. As actions são relativamente simples de se trabalhar, só que tem muita gente que acaba fazendo alguns procedimentos errados dentro delas, porque elas levam muito em consideração a localização dos arquivos que você está utilizando. Então toda vez que você tentar abrir um arquivo utilizando uma action, ele vai buscar o mesmo caminho, e se você tentar passar essa action para um outro computador ou quiser utilizar em outros arquivos, ela vai acabar te dando alguns erros, aí você fala, minha action não funciona. Então você precisa entender como você precisa proceder aí para gravar uma action corretamente. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. O nosso exemplo de hoje, galera, é bem simples. Eu tenho aqui uma pasta com algumas fotos e imagina a seguinte situação. Eu preciso criar um álbum de formatura e recebi as fotos dos formandos. Lógico, como vocês podem perceber aqui, cada foto veio num tamanho, numa orientação e com um enquadramento diferente. E eu preciso inicialmente corrigir isso para depois aplicar aí o efeito que eu vou precisar nessa foto conforme foi pedido. Para começar a fazer isso, eu vou abrir uma primeira imagem aqui. E falando de Workspace, meu Workspace já está configurado aqui para eu criar essa aula para vocês, por isso que minha paleta de Actions já está bonitinha aqui em destaque. Mas se o Workspace de vocês aí tiver, por exemplo, no Essentials, vai lá em Window, Actions, e ele vai exibir. Pode ser que o ícone esteja aqui, pode ser que não. Mas é assim que você vai exibir, e essa paleta de Actions ela pode ser movimentada aí de acordo com a sua necessidade. Eu só vou destravar aqui para poder movimentar a paleta e posso posicionar ela onde ficar melhor para mim. Só vou resetar o meu aqui agora. Vou bloquear meu Workspace novamente. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre o Workspace, já tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês. E agora, vamos lá, a gente precisa definir algumas coisas, né? Roteirizar o nosso processo aí para poder criar uma action. Inicialmente, eu preciso corrigir o corte dessas imagens e o enquadramento. Então essa action ela não pode ser tão automática, porque eu corro o risco de pegar uma imagem como essa aqui, por exemplo, e se eu tentar simplesmente aplicar um corte, eu posso cortar muito da minha imagem. Eu posso de repente ter até um corte um pouco mais drástico, como esse, por exemplo. E não é a nossa intenção aqui. Para começar, eu vou definir um preset de crop, né? um preset para fazer o corte dessas imagens, porque eu preciso dele no tamanho, né? Largura, altura e a resolução adequada para esse projeto. Eu tenho já esse preset configurado aqui, só que eu vou excluir ele para que a gente possa criar novamente. E vocês podem observar que eu estou fazendo isso antes de criar uma action. C no teclado, que é o atalho da ferramenta Crop ou corte demarcado. Vou escolher aqui o meu preset. Se ele não existir, eu vou criar um 100 mm de largura, 150 mm de altura, 240 dpi. Eu já tenho aqui o meu corte configurado e vou salvar esse preset aqui e vou deixar ele com o nome aqui, sendo as medidas dele, fica mais fácil de identificar. Tenho o meu preset aqui, ok. Eu posso cortar essa imagem aqui ela já está ok para eu utilizar aí no restante do processo, só que eu quero automatizar também os cortes apenas ajustando os enquadramentos. Então agora, Ctrl Z, tenho a minha imagem original e vamos para a paleta de Actions. Na paleta de Actions, nós temos aqui os sets de Actions que já podem estar criados,
né? A sua paleta pode estar assim, ela pode estar maior do que isso, menor, sem nada. Enfim, isso vai variar aí de acordo com a sua utilização e com o tempo que você tem de Photoshop. Geralmente isso vai crescendo aí a quantidade de actions. Tem o menuzinho aqui da paleta Actions, onde a gente consegue colocar, criar e carregar, fazer algumas operações com as nossas actions. Aqui eu posso criar uma nova ação, eu posso criar um novo set. Eu recomendo vocês criarem um novo set toda vez que vocês forem criar uma ação para um job específico. Isso deixa as suas actions bem mais organizadas. Então aqui eu vou criar um set chamado formandos. E vocês podem observar que aqui embaixo na paleta de actions eu também tenho como criar esse set, só clicando em um botão, sem precisar navegar pelo menu de actions. E agora eu vou criar a minha action, que eu posso criar por aqui também, e eu vou chamar essa action de formandos. E agora, o que eu preciso fazer nessa action? Você observa que quando eu criei e dei um OK, já apareceu aqui ó, a bolinha vermelha, né? Minha bolinha vermelha, sinalizando que essa action está sendo gravada. Então agora, selecionei a ferramenta Crop, selecionei o meu preset, ajustei o meu enquadramento aqui, 2 cliques, cortei. E observem que aqui ele já criou o comando Crop. Ele está mostrando já tudo que foi feito nesse crop. Só que vocês repararam que aqui ele falou de 0 no topo, 129,82 milímetros à esquerda, base, direita, o ângulo, deletando os pixels cortados, ou seja, excluiu o restante em volta da imagem. Só que se eu aplicar isso para todas as imagens, eu volto naquela questão de talvez cortar de uma forma errada a minha imagem e prejudicar o enquadramento dela. Então, eu venho aqui e marco que essa ação ela precisa de interação do usuário. Depois que eu cortei, minha action continua aqui sendo gravada, eu vou no menu, salvar como, e observem que eu tenho aqui uma pasta originais. Eu vou sair da pasta originais e vou criar uma pasta saída. E eu quero salvar na pasta saída com o mesmo nome no formato JPEG. Salvar, e ele vai abrir a caixa de diálogo JPEG para mim. As opções de salvamento do JPEG. Vou colocar em baseline, vou deixar em 12 a qualidade e clicar em OK. Por que eu salvo dentro da action e não mando salvar quando eu automatizar o lote? Porque essa caixa de diálogo pode aparecer quando eu salvar automatizando lá no lote e ela vai depender de uma interação do usuário e ela vai pausar a tua action até que você clique em OK ou configure as opções do JPEG. Então, aqui dentro da action, ele já traz as opções do JPEG e inclui a pasta de destino. E assim eu consigo realmente automatizar esse processo. Aqui eu tenho duas opções agora. Eu posso simplesmente parar aqui e a hora que eu processar essa action, ele simplesmente vai salvar e vai manter esse arquivo aberto aqui, vai abrir o outro, vai salvar e manter aberto. E ele vai acabar pesando aqui porque eu vou ter diversos arquivos abertos. Ou eu posso fechar esse arquivo, só que lembre-se, a action continua sendo gravada aqui e se eu fechar esse arquivo, a minha action continua em gravação. Então eu abro novamente o arquivo, ele tem aqui ó, o comando close da action e trouxe o comando open. Eu paro a minha action, paro a gravação da minha action e excluo o open. Então agora eu já tenho um arquivo que eu vou cortar, salvar e fechar. Por que eu não vou abrir esse arquivo dentro da action? Porque quando você cria uma action que abre um arquivo específico, ela vai sempre buscar aquele caminho e aquele nome de arquivo. E é por isso que a gente vai pegar e falar no processamento em lote, na automação de lote, a gente vai falar, ó, processa essa action nos arquivos que estão nessa pasta. E aí você não tem problema com a origem do arquivo.
mas você vai precisar definir qual vai ser a sua pasta de destino dos arquivos. Isso dentro da Action, a hora que você for salvar. Fechei o meu arquivo, volto lá na minha pasta, tem uma pasta de saída e eu vou excluir o conteúdo dessa pasta de saída, porque agora eu vou processar a minha Action. File, Automate, Batch. Por padrão, toda vez que você grava uma nova action ou utiliza uma action, ela vem aqui, né, a última utilizada. Então, o set é formandos, a action é formandos. O source aqui, que vai ser a nossa fonte de arquivos, vai ser uma pasta. Eu vou escolher a pasta originais, selecionei, e no meu destino eu posso escolher as opções nenhum, salvar e fechar, ou folder. Como eu já estou salvando e fechando dentro da Action, meu destino é nenhum. Clico em OK. E o que ele vai fazer agora? Ele vai pausar aqui o crop no meu diálogo para que eu ajuste o enquadramento dessa foto. E ele vai abrir as próximas. E eu vou interagir com ele aqui, apenas ajustando os enquadramentos dessas fotos. Essa é a parte mais manual que nós vamos fazer, que é ajustar esses enquadramentos. Isso para que a gente não perca detalhes aí das nossas imagens, não prejudique aí os formandos com fotos ruins no álbum de formatura. Agora, enquanto eu processo isso daqui, eu vou dar uma acelerada nesse vídeo e já volto com vocês. Prontinho, processei todas as minhas imagens aqui e agora elas estão, como a gente pode observar aqui na nossa pasta, todas no mesmo tamanho, aí, na mesma proporção, com a mesma altura, largura e resolução, todas elas. E agora a gente vai partir para a próxima etapa do nosso processo. Aqui nós temos outras duas situações. Eu posso abrir aqui na pasta saída. Eu posso continuar gravando em cima dessa action, né, o procedimento que eu quero, mas como essa action ela faz o corte e ela requer uma interação do usuário, então eu criei ela separada como formandos e eu podia muito bem chamar essa action apenas de corte, tanto é que eu posso renomear ela aqui como corte. E como eu não quero que o restante do processo tenha aí uma interação, agora eu quero que seja realmente automático, então eu vou fazer o que? Eu vou criar uma nova action para fazer o restante do meu procedimento. Então, criei uma nova action, que agora é cor. E nessa action eu vou criar aqui um padrão de cor, né? Por exemplo, eu quero que todas as fotos desses formandos tenham um tom de sépia, que é aquele preto e branco de foto envelhecida, né? Como que eu crio isso? Eu venho aqui na paleta de Layers, vou criar uma nova camada de ajuste do tipo Gradient Map. Como minhas cores estão aqui no padrão branco no foreground e preto no background, ele vai criar uma foto em preto e branco aqui utilizando um Gradient Map. Eu volto aqui para o Gradient Map e eu vou selecionar um tom que se adeque no sépia que eu busco para essa imagem. Por exemplo, esse aqui, sépia 4, acho que vai me atender bem. Acho que o sépia 2 aqui me atendeu até melhor, porque ele me deu um pouquinho mais de preto na imagem
e uma tonalidade interessante aqui do sépia. Basicamente, nossa imagem está feita. Só que se eu deixar aqui um layer de background e um layer de ajuste fazendo esse gradient map, obrigatoriamente eu preciso salvar essa imagem no formato do Photoshop, né, com a extensão .psd. Mas não é o caso aqui. Por quê? Porque eu preciso mandar essa imagem para impressão. Então, eu vou mesclar esses layers aqui. Posso utilizar o Ctrl E, que é o Merge Layers. Ele já fez o Merge Layers aqui. E agora eu só tenho o background. Outra coisa que eu preciso acertar aqui, se vocês observarem aqui no nome da nossa imagem, entre parênteses ele lista qual é o modo de cor e qual a profundidade, né? A profundidade de cor, que é a quantidade de bits por canal. E ele está no modo RGB. Então, Image, Mode, troco para CMYK. Falo para ele não me mostrar mais. Ok. Eu converti o modo de cor de RGB para CMYK e agora eu consigo imprimir essa imagem comercialmente, né? Mandar para uma gráfica sem que ela tenha nenhuma perda, sem que ela dê problemas aí na nossa impressão. Então já fiz os ajustes que eu precisava na cor, que é converter essa imagem aí para um sépia e trocar o modo de cor de RGB para CMYK. E agora eu salvo e novamente fecho. Lembrando que minha action continua sendo gravada, abri o arquivo de novo, parei a action, excluí o open. E agora eu tenho uma action cor ok aqui para ser utilizada. File, Automate, Batch. Ele já trouxe aqui a minha action de cor. Vou selecionar aqui a minha pasta de saída. Como ele já está salvando e fechando na action, meu destino eu não preciso fazer nada. Ok. E agora a gente pode ver aqui que todas as imagens estão sendo convertidas agora para esse tom de sépia que a gente quer nas fotos. E o Photoshop vai executar isso em todas as imagens desse lote. E a gente pode observar na pasta que todas elas vão ficar aí dentro do mesmo padrão. Finalizou aqui a nossa action. Photoshop já parou de trabalhar aqui e nossas imagens estão todas prontas. E esse é um exemplo do que pode ser feito com actions, porque as possibilidades são bem extensas aí dentro do Photoshop para que você possa automatizar aí cortes, efeitos em fotos, se você precisar aplicar um determinado efeito, se você precisar aplicar uma marca d'água, você consegue fazer tudo isso utilizando uma action e buscando aí novas referências, você pode aumentar ainda mais o poder de ação que essas actions têm para otimizar o seu workflow. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e se vocês gostaram, dá um joinha aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações dos novos vídeos e deixa um comentário falando o que você achou desse vídeo e se você tem alguma sugestão também, posta nos comentários aí que você vai ajudar a gente a produzir novos vídeos com tutoriais bem interessantes. Valeu galera, um grande abraço e até a próxima.